tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o leite em pó. Muitas pessoas querem saber se o leite em pó tem açúcar, se ele faz mal, quais são os prós e os contras e os cuidados a se ter ao consumir o leite em pó. Eu vou falar tudo isso aqui para você, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Resolvi fazer esse vídeo do leite em pó porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando eu faço receita com leite em pó, as pessoas falam: ai, Patrícia, mas o leite em pó é lotado de açúcar, leite em pó engorda muito. Vamos falar mais sobre isso aqui, algumas diferenças e alguns cuidados que a gente tem que ter. Vale a pena explicar para você que o leite em pó, na verdade, deve ser um leite em que pegaram o leite da vaca, seja ele desnatado, integral ou semi-desnatado, né? Eu vou até falar isso mais para você depois, e retiram a água, ou seja, eles desidratam o leite, tornando ele um pozinho, que aí você reconstitui na água para formar o leite mesmo, líquido, que a gente está acostumado a consumir, né? Eu tô falando nesse vídeo aqui do leite em pó animal mesmo, da vaca. E como eu já te falei, né, existem pelo menos 3 tipos de leite em pó diferentes que você tem que observar na hora de comprar, que é o leite em pó integral, em que pegaram o leite normal lá e desidrataram ele, o leite em pó desnatado, em que pegaram esse leite já com parcialmente um pouco da gordura retirada e desidrataram, e o desnatado, em que retiraram completamente a gordura do leite, como a gente também tem o leite líquido assim, né? E desidrataram ele, tornando ele em pó. Então isso já é um ponto importante, dependendo do tipo de alimentação que você segue, é importante que você veja esse detalhe na hora de comprar o seu leite em pó mais adequado à sua necessidade. O leite em pó acaba tendo sim algumas vantagens, principalmente se você é uma pessoa que não consome muito leite e você quer uma durabilidade longa, porque mesmo que você compre um leite pasteurizado, seja ele de garrafinha, seja ele de caixinha, o leite, depois que a gente abre a embalagem, fica alguns dias na geladeira, mas rapidamente ele azeda, né? O leite, como ele tem muita atividade de água, ele naturalmente tem os açúcares presentes nele, ele tem uma capacidade de azedar bem fácil. Principalmente se ficar fora da geladeira. Então, por isso que a gente sempre tem que deixar o leite que já foi aberto dentro da geladeira, né? Para preservar alguns dias a mais. Já o leite em pó, não. A gente abre uma lata de leite em pó, se depois ela estiver fechada, dura meses. Então, assim, a durabilidade dele é muito maior. E se você é uma pessoa que usa pouco leite, né? Usa, por exemplo, toma um copo a cada 2 dias, às vezes vale mais a pena você utilizar o leite em pó para prevenir desperdício. Como o leite em pó nada mais é do que o próprio leite desidratado, ou seja, só tiraram a água do leite, ele vai manter os outros nutrientes presentes ali, a proteína, vai manter o cálcio, se for um leite enriquecido pode ter vitamina D, enfim. Então, magnésio, tem outros nutrientes que estão naturalmente presentes no leite, que também estão presentes no leite em pó. Falando ainda disso, a gente tem que ressaltar que o leite de vaca é um alimento que normalmente tem sódio na sua composição. E a gente muitas vezes não percebe isso, porque quando bebe o leite líquido mesmo, você não percebe esse grande sabor, né, de sódio, porque o sódio naturalmente é um pouco mais salgadinho, digamos assim. Então, no leite líquido, e se você reconstituir o leite em pó da maneira correta, que normalmente para 200 ml de água você usa 2 colheres de sopa do pó, do leite em pó, também você não vai ter problema nenhum. Agora, tem gente que prefere concentrar a bebida que vai fazer, ao invés de utilizar 2 colheres, como o fabricante indica, coloca 3, coloca 4. Então, pensa que a quantidade de líquido ali vai ser a mesma, mas a quantidade de leite vai ser o dobro se você colocar 4 colheres, né? Se ele estiver indicando você colocar 2 no rótulo. Então, é como se você estivesse tomando caloricamente e com relação ao cálcio, com relação à proteína, com relação aos carboidratos, com relação ao sódio também, o dobro, como se fossem 2 copos de leite em um. Tem gente que fala, eu gosto de colocar mais concentrado, ficar com aquele gostinho bem forte de leite, mas o ideal é que você não faça isso. O ideal é que você sempre dilua o leite de acordo com a recomendação do fabricante, até porque a gente sabe que quando a gente tem muito mais soluto do que solvente, muito mais pó do que líquido, você pode ter uma osmolaridade muito maior e isso pode contribuir para diarreia para algumas pessoas,
que está relacionada a uma diarreia osmótica. Então, sempre utiliza o leite em pó na diluição correta que está lá no rótulo. Muitas pessoas querem saber sobre a questão se o leite em pó tem açúcar adicionado ou não. Se for leite em pó, não vai ter açúcar. Inclusive, um ponto importante para você observar no rótulo, os ingredientes, né? Como sempre, qualquer produto que você compre que seja industrializado, observa o rótulo na hora de comprar. Tem que ser só leite ali, não pode ter mais nada. O que acontece é que algumas fórmulas infantis de compostos lácteos podem ter algum tipo de carboidrato, podem ter algum tipo de maltodextrina, para, enfim, né, modificar essa composição do leite. Então, até mesmo para as crianças, a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes você acha que você está dando leite para o seu filho, mas você está dando um composto lácteo que tem carboidrato, que tem gordura adicionada, outros tipos de gordura. Então, é sempre super importante observar o rótulo. Eu vou fazer um parênteses aqui, que eu tô falando do leite em pó, mas desses compostos lácteos, mas que existe uma outra categoria de alimentação infantil, que são as fórmulas infantis, que são alimentos ultra especializados. Tem vários diferentes, normalmente tem 1, 2, pré não sei o que são para os bebezinhos, que aí vão desde menos de 6 meses até 2 anos de idade. E esses sim são alimentos especializados, né, feitos especialmente para as crianças, levando em consideração a digestibilidade da proteína, o tipo de gordura, melhoria, né, com relação às enzimas que o bebê já tem. Isso é outro tipo de produto, até pelo preço. A gente vê que esses leites para bebê, essas fórmulas lácteas, são alimentos completos, bem diferentes desses leites, desses compostos lácteos que eu tô falando aqui para você. Vale a pena ressaltar também que essas fórmulas de bebê, fórmulas lácteas, fórmulas para bebezinho mesmo, né, de menos de 6 meses, de 6 a 1 ano ou mais, devem sempre ter uma indicação do pediatra ou do nutricionista para falar para o seu bebê qual é a melhor fórmula, tá? Não dá leite em pó, a não ser que você tenha sido orientado. Na dúvida, fala com seu nutricionista ou seu pediatra aí na sua cidade. Então já deu para perceber que se o leite for um leite em pó, não vai ter açúcar e você pode comprovar isso vendo no rótulo. Claro que o leite pode ter açúcares naturalmente presentes nele, como a lactose, por exemplo, mas o que você quer observar lá é se tem açúcar adicionado, se tem maltodextrina, xarope de glicose, sacarose, isso não deve ter para ser um leite de boa qualidade. Então, levando em consideração que você vai utilizar o leite na proporção indicada, né, que normalmente são 2 colheres de sopa para 1 copo de leite, ou vai acrescentar numa receita, numa proporção mais ou menos equivalente, não vai ter problema nenhum, a não ser que você tenha intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, que são condições de saúde mais específicas. Nesse caso, lembra que também existem os leites vegetais em pó. Existe leite de soja em pó, leite de coco em pó, vários tipos de compostos lácteos parecidos, que são lácteos, né? Que não são lácteos porque não tem leite, mas como se fossem substitutos ao leite, que são aptos também para pessoas que têm alergia ou intolerância alimentar. Só tem que tomar um cuidado com o leite em pó para você, como eu te falei, depois que abriu a embalagem, fechar bem, porque como o leite em pó, ele tem muita facilidade em absorver a umidade, né, do ar. E se você mora num lugar mais úmido, pode ser que ele comece a ficar uns pedacinhos, sabe? Tipo umas pedrinhas de leite ali dentro do leite, ele começa a ficar mais difícil depois de solubilizar. E cuidado também com a contaminação cruzada, porque, por exemplo, tem gente que pega a colher, coloca no pote, bota no leite, bota ali alguma outra coisa, um açúcar, um achocolatado, um café, volta, tá fraco. Bota mais, então, bota na boca, né, pra provar, bota ali. Então, cuidado, porque, obviamente, como qualquer outro produto, você tem que ter cuidado com essa questão da contaminação cruzada, que é mais difícil, né, no leite líquido, porque a gente vai dosando, não tem muito contato da boca com o leite que ficou na caixinha ou na garrafinha. Mas no caso do leite em pó, lembra sempre desse cuidado de higiene também, que é super importante. Me conta aqui embaixo, então, se você tem hábito de usar leite, se você usa mais leite em pó, leite líquido mesmo, e que tipo de leite? Desnatado, semi, integral? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!